Vamos de volta, programa mais curto que braço de motorista de Kombi Cruzeiro enfrentando o América amanhã pelo Campeonato Brasileiro. No momento, a zaga é a grande preocupação do Mano Menezes. Toca daí que a gente comenta de cá. Mano Menezes, pensativo. A dúvida ou preocupação talvez fosse em relação a Manuel. O zagueiro foi poupado de 2 dias de treinamento devido a dores no tornozelo. A imprensa pôde registrar apenas 20 minutos das atividades. Tempo suficiente para tranquilizar o torcedor. Ele veio para o campo. A importância da presença de Manuel e Bruno Rodrigo juntos é ilustrada pelos números. São 13 jogos, 9 vitórias e apenas 1 derrota da dupla na temporada. A gente, depois da chegada do Mano, aí, procurou fazer as coisas com mais segurança, tá sempre um ajudando o outro ali, um próximo do outro, para que se acaso algum chegue a errar, a gente possa corrigir o erro do companheiro. Acho que mas não só eu e ele, mas a equipe toda está mais bem postada, mais preparada para ajudar o companheiro. Eu acho que isso vem fazendo a diferença. O jogo de amanhã é uma oportunidade de continuar evoluindo. É fora de casa, mas em Belo Horizonte e com certeza milhares de cruzeirenses nas arquibancadas do Independência. Independente de estar dentro ou fora, a gente tem que se preocupar em fazer bons jogos, como a gente vem fazendo, que a torcida possa comparecer realmente para que a gente tenha vantagem nesse ponto que você tocou. Vencer o América para depois reencontrar o Botafogo, tudo na capital mineira. A Raposa quer se ver o mais rápido possível, longe da parte de baixo da tabela. Vitória traz confiança e vai ser importante estes dois jogos aqui em Belo Horizonte. Muito bem, enquanto a gente via aí de usar a zaga titular e tal contra o América, o jogo de amanhã, a gente começou aqui a falar do jogo de amanhã e naturalmente não tem jeito de fugir disso agora, porque é contra o América, então ingressos 80 e 120 reais, aí não 80, dá, né? É pro visitante. Pois é, pro visitante. Que é o preço que o Cruzeiro cobra, né? Por mais que a torcida do Cruzeiro queira apoiar, se o cara quer levar o filho no estádio, fica quase impossível. Eu até falei isso do bastidores. Além do preço, eu discordo dessa política do América de exagerar na disparidade do preço ali. Acho que isso é bobagem. Eu acho uma coisa pequena, assim, sabe? Fica aquela parte do galo na veia e a parte de cima destinada ao visitante, que é o Cruzeiro. Sim. Né? Então, não é uma parte tão pequena. Mas coloca muito caro. E outra coisa, tem um fator que aconteceu tanto com o Atlético quanto com a torcida do Cruzeiro. Então, não dá polêmica que as duas torcidas levaram pouca gente para o Independência contra o América. Eu acho que as torcidas meio que não encaram como um cenário em que elas podem ir. Sabe? Fica um meio termo, porque não fica meio a meio e fica um pouco mais do que o espaço só de visitante. O cara não entende, parece que também a pessoa acha que é como se fosse um jogo visitante. Aí fala, nem vou procurar ingresso. Eu vejo muito atleticano e muito cruzeirense que quando vão jogar contra o América lá, é como se eles não soubessem que tem esse espaço a mais no Independência. Fica vendida a ideia como se fosse só visitante. Pouco ingresso, o cara, pouco ingresso, nem vou, vai só organizado lá. Bom, resumindo, foi uma jumentice colocar ingresso a 80 e 120. O torcedor, primeiro... Isso é sacanagem. O torcedor mas jumentice passa pela sacanagem, pela burrice. O torcedor hoje não é idiota. Ele está vendo que ele vai pagar. Aí eu transfiro para o jogo América e Atlético também, que foi a mesma coisa. O público foi uma porcaria. O torcedor, ele não é idiota. Ele vê o torcedor do América vai ficar no mesmo lugar que ele no estádio, pagar as 30 e 60... E ele vai pagar 80 e 120. Ok. O Cruzeiro faz o mesmo com o visitante. O Cruzeiro tem um problema com a Minas Arena que precisa cobrar mais caro. Mas aí, para esse jogo, o América dá essa desculpa. Vocês cobram isso da gente, ok, beleza. Agora, o América, aí a diretoria do América, ele nutre uma rivalidade platônica contra Atlético e Cruzeiro, uma rivalidade que não existe para atleticanos e cruzeirenses em relação ao América, porque isso não é clássico mais. Vivem falando clássico de... Não é clássico coisa nenhuma. Eu também não acho que na tradição, ok, mas rivalidade não existe. Ali o confronto direto em tabela, em campeonato, também não existe. Vez ou outra, de 15 em 15 anos, o América belisca alguma coisa, então tem que parar com isso. Aí vem a diretoria do América e fala em vender o mando para Flamengo e São Paulo. Ora, ele poderia ter feito, não vender, mas poderia ter feito o jogo contra o Atlético no Mineirão, para 40, 50 mil pessoas, porque o Atlético estava numa ascendente. Ingresso mais barato. E agora com o Cruzeiro, o melhor momento do Cruzeiro no ano de 2016. Se o América leva esse jogo para o Mineirão, coloca o ingresso a preço único, R$50, ele ia faturar uma bela de uma grana. Além de tudo, o América não sente diferença em jogar em casa ou fora, para ele é a mesma coisa. Então, ó,
tem que parar com essa rivalidade platônica que a diretoria do América tem em relação ao Atlético Cruzeiro. Também acho que não existe. Se eu chamo a América e Atlético, América e Cruzeiro de clássico, o que seria Cruzeiro e Atlético? Às vezes... Então, eu também acho que não existe rivalidade. Enquanto o departamento de marketing do América faz das tripas coração para tentar trazer gente para o estádio, a diretoria erra sistematicamente. Mais Twitter na tela aqui, @os donos da bola MG. Vamos para mais um aqui, Albert Rezende. O pior, o América proibiu o Cruzeiro de vender mais de um ingresso para o sócio a 50%. Ou seja, mais que burrice. Aqui tem torcedor aqui que está chateado, está assistindo o programa aqui. Não, e outra coisa, o Cruzeiro vai jogar domingo contra o Botafogo no Mineirão. Então, eu acho um cenário bem provável o seguinte, amanhã a torcida do Cruzeiro não ocupar totalmente o espaço que tem destinado para ela e domingo dar outro show no Mineirão, encher o Mineirão de novo, como tem sido comum. O tempo não nos favorece, é exíguo, portanto, vamos para o placar esportivo. Atlético e Vitória, hoje logo mais no Horto de Mar Oliveira. Atlético vence 3-1. Atlético vence 3-1. Você, ídolo Cadu Doné. 2-0 Atlético. 2-0 Atlético. Você, Eduardo Paz. 2-1 Atlético. Meu lindão. 2-1 Atlético? Para mim... Com direito à declaração. Para mim, o jogo vai ser cascudo, né? Nenhum time passa, segundo o ídolo Cadu Doné, incólume, a 12 desfalques. 2-1 Atlético também. Cascudo, difícil, mas acho que também 2-1. Melinha, vem cá, fala pra você falar o jogo de amanhã. Cuidado pra você não tropeçar no fio aí, senão você joga a televisão toda no chão. E se cair lá de cima, e se o lobo mal cair lá de cima, vai machucar nós. Vem cá, fala pra quem tá em casa, quanto vai ficar Cruzeiro... Opa, desculpa, tá tapando meu microfone. Quanto vai ficar Cruzeiro aliás, América e Cruzeiro amanhã? 3-1. Pra quem? Ai, que linda. Eu não esperava outra resposta. Beijo, Belinha. Pessoal, a gente ainda tem um minutinho aqui. E nesse minutinho, só para fechar, sobre o Vitória, é exagero na sua avaliação? Você olha na tabela 26, Cruzeiro tem 26. É exagero isso que eu falei aqui? Que vai ser um jogo cascudo? Não só pelos adversários. Você viu alguma organização desse time? Do Vitória? Graças a Deus vocês foram uma comigo. Eu acho que o jogo é cascudo não por causa da tabela, da pontuação. Eu acho que é cascudo muito em função dos desfalques do Atlético. Cascudo, assim, vai ficar mais cascudo do que seria na realidade, porque o time está todo quebrado, né? A defesa, praticamente a defesa toda reserva, ali entre os volantes só o Carioca de titular, e mesmo assim também voltando de contusão. Acho que a segurança, o respiro que o Atlético pode ter é que do quarteto ali de frente, 3 vão jogar. E 3 muito importantes e muito melhores do que qualquer jogador que o Vitória tem. O Michael Suel, o Fred e o Robinho. Então acho que esses 3 dão uma segurança. Fui perguntado hoje pela manhã no posto de gasolina o que eu achava do Ronaldo ficar no banco e o Gabriel entrar no time. Porque foi informado que o secado do Ronaldo tá alto e tal. Eu falei assim, gente, de repente, até falar que tá alto lá e tal, para justificar, mas o Gabriel é mais zagueiro do que ele. Mas o Ronaldo não foi mal contra o Grêmio. Não foi, mas o Gabriel... bom... Mas é porque ele no mesmo nível. Ele tava, o Ronaldo estava como primeiro reserva. Agora os 2 vão jogar e ele não, né? O Ed Carlos e o não Gabriel. Nos favorece. A gente continua esse papo fora do ar. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta 1h10 aqui na tela da Band. Tchau, pessoal.